Há alguns anos, eu parei na frente do meu computador, frustrado, desanimado, e falei, por que que meu negócio não dá certo? Eu era bom no que eu fazia, eu era bom em comunicação, eu estudava, eu via tudo que tinha no mercado, via técnicas de marketing, técnicas de oratória, de comunicação, mas eu simplesmente vi que parecia que nada ia pra frente. Parecia que por mais que eu tentava, por mais que eu era bom, por mais que eu tivesse muito potencial, nada realmente funcionava. Você já se sentiu assim? Passa dias, horas vendo vídeos no YouTube e no fim você simplesmente não consegue crescer. Simplesmente você não consegue nem crescer sua empresa, nem crescer em você. E no meio dessas pesquisas eu vi um vídeo e esse vídeo me marcou muito porque ele falava que o melhor investimento que você poderia fazer é investir em você mesmo. E aquilo naquele momento abriu um mar de possibilidades na minha cabeça que fez com que eu pegasse um negócio ali do zero e transformasse num negócio extremamente rentável. E tanto que eu fui entrevistado num podcast para falar de onde surgiu esse negócio de comunicação no estado da arte, de onde surgiu a minha empresa, o Studio One que eu tinha na época. E aquela conversa foi tão boa e tão proveitosa que eu faço questão de, se você tá nessa situação, se você tá frustrado, se você tá percebendo que parece que as coisas não andam, parece que a sua vida não vai pra frente, veja o corte que vai ter aqui a seguir, porque ele pode ser a virada de chave que faltava para você realmente conquistar os seus objetivos. Mas bem, eu não quero ficar te enrolando aqui não, eu quero ser bem prático. Presta atenção nesse corte, se fez sentido pra você, compartilha, deixa um comentário aqui, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar você a chegar no próximo nível. E ele não entendia, tipo, pô, o cara fez um trabalho bom. Eu fiz um trabalho bom. E a empresa ficava sambando. Não tinha valor agregado. E aí, nesse momento, eu comecei a me transformar, não de parte técnica, mas comecei a fazer treinamentos que envolviam eu como ser humano. Treinamento de liderança comportamental, treinamento de vendas. Eu descobri que eu era um excelente designer e um péssimo vendedor, porque eu não conseguia fazer o LTV, né, o tempo de vida do cliente, era muito curto, o cara comprava e não comprava mais. E aí eu comecei a entender, ter a maturidade de entender o que é empreender. Não é simplesmente eu pegar alguma coisa, vender e acabou. Óbvio que muitas pessoas começam assim, mas em algum momento você tem que profissionalizar. Você tem que estudar, retenção. O cara que começou a vender cachorro-quente na garagem dele, em algum momento ele vai ter que comprar o trailer, em algum momento ele vai ter que alugar um local, em algum momento ele vai ter que contratar pessoas para expandir o negócio, né? Ele vai ficar eternamente vendendo na garagem. E aí eu comecei... E que tá tudo bem também. E tá tudo bem. Se for o objetivo dele, tá o jabá tudo certo. Lá, na praça... O problema é se não 7 milhões de cachorro-quente. Se o cara quer crescer e tá lá na garagem, por que eu não cresço? Se o cara tem um target de crescimento. E por que eu não cresço? E aí eu comecei a entender que faltava eu mudar, como diria o pessoal, até preconceito de mudar meu mindset, já que mudar meu pensamento. Uma forma de pensar, né? E aí e aí fez sentido pra mim. Eu falei, pô, mudar minha forma de pensar. E aí eu comecei a entender que eu precisava de mais conhecimento, mas também de mais ação da minha parte. Foi aí que eu comecei a estudar sobre marketing 4.0, comecei a estudar sobre tráfego. Eu comecei a ver que para esse design aqui funcionar, eu precisava me comunicar com o público correto, eu precisava fazer com que esse público visse isso. E o meu cliente, ele não sabia exatamente o que ele queria. Ele chega para mim e quer vender. Certo? Quero vender. E aí eu comecei a entender o que eu precisava fazer para ele vender, não era só um logo. Eu precisava ter um site, eu precisava fazer um anúncio para ele, eu precisava, às vezes, eu já tive mentorias para clientes para ensinar ele a vender o próprio produto. Aí a gente entra no branding? Entra no branding. Entra no branding. Porque aí não é mais só um logo, é um brand, como a marca dele se posiciona. E como ele se posiciona em relação à marca dele. Exato. E foi aí que veio o estralo, né, nesse momento. E tudo isso aconteceu num ano da palestra e começar o estúdio. Você palestrou com o Átila? Palestrei com o Átila no evento chamado Coaching Day, e a partir daí palestrei, ó, eu derrubando de boa. Em vários locais, falando sobre o que me deu estralo, que chamo de comunicação no estado da arte. A gente até brinca, que raios é isso, né? Então, eu tenho aqui a minha esposa leu, né, o nosso prospecto que soltou na internet, então ela falou assim, o Michael, eu gosto dele. O que é isso? Todo mundo me pergunta. No estado da arte, que é isso? Ele vai fazer circo aqui, né? Vai chegar e vai começar a dançar. Explique para a nossa audiência. Vamos lá, o estado da arte no meio acadêmico é quando você faz uma pesquisa do grau mais alto de alguma coisa. E geralmente você utiliza, até no inglês, state of the art. Quando algo é muito bom, você atingiu o pico de algo, você chegou no estado da arte. De forma simples, uma criança assim, de 5 anos entender, sabe quando você come uma lasanha tão boa, que você saliva e você fala, meu Deus, isso daqui é divino? Isso é uma lasanha no estado da arte. Significa que pra você atingiu... Ela atingiu o córtex frontal ali de uma forma de explosão total. Então, alguém que faz algo no estado da arte, alguém que chegou, aqui quando eu falo no máximo, é o máximo conhecido, óbvio que sempre pode ir além, tá? Mas não, claro, num pico muito grande. Né?
Exato. Então, comunicação no estado da arte é quando você atinge um grau tão alto de comunicação que não se trata mais só de transmitir informações, mas de você comunicar tanto por símbolos, quanto por cores, quanto pela sua vestimenta, pelo seu tom de voz, pela forma que você porta. É a sua empresa comunicar em todos os locais. Aqui no Empreendedorama, da cor da cortina, ao logo, à abertura, à mesa, ao jeito que vocês falam, todo o branding, toda a gestão da marca, ela tem que falar. Ela tem que falar algo. Ela tem vida. Por que tem... Vou dar um exemplo. Você vai tomar um café normal. Você pega o café, toma, beleza. Você vai tomar um café do Starbucks. Isso. Você paga lá os seus R$11 e fala, não, porque eu tô sentindo o gosto das nozes que vieram das crianças tailandesas. E se bobear, se você pegar um copinho de café e colocar num copo do Starbucks... O cara vai achar a mesma coisa. O cara vai achar que é a mesma coisa. Mas como que um símbolo consegue fazer com que você sinta tudo aquilo? Isso é comunicação no estado da arte. Quando você consegue, não só falando, mas todos os seus sentidos, tudo que a sua empresa divulga, ela fala um princípio. Você pode fazer isso através das cores, através de sons, através de cheiros, através do símbolo, do logo, do site, das pessoas que você coloca. Hoje no Brasil que a gente vive, tão dividido politicamente, por exemplo, você vê um vídeo e você já consegue saber até o lado político que é. Exatamente. Vai sair no dia da eleição de vermelho, todo mundo já vai ter uma visão de você. Isso, de certa forma, é uma comunicação no estado da arte. Como que uma cor consegue trazer um conjunto de princípios e valores? Tem até uma amarração da bandeira do país amarrada com um determinado político. Isso é comunicação no estado da arte. E isso é interessante, que a gente vive numa era que as pessoas estão intoxicadas de informação. Mas as pessoas não se comunicam mais. Inclusive, os empreendedores, Michael, estão intoxicados também. Sim. Sabe por que isso é interessante? Porque, por exemplo, você vê muito empreendedor, até tem a síndrome do impostor que o pessoal fala, ele consome muita informação. E com o advento das redes sociais, você entra lá, você vê um cara lá com seus 100 mil seguidores fazendo alguma coisa, e aí você começa a ter uma expectativa irrealista. Entendeu? Porque as pessoas começam, por exemplo, vou empreender. Ela vai ver um vídeo no YouTube do cara que hoje tá faturando 100 milhões. Ela acabou de faturar R$500. Isso era pra ser motivador. Mas quando ela começa a ver, parece que todo mundo faturou 100 milhões. É deprimente. É deprimente. E aí as pessoas olham e falam, não vou nem começar. Ou quando começa, ela compara o por trás das câmeras dela com o palco do outro. É tipo o cara olhar, por exemplo, o Flávio Augusto, até do livro que tá aqui. Nós vamos falar sobre ele. Olhar lá que o cara é bilionário hoje, dono da Wise Up, comprou o Orlando City e tal. Olhar e falar, pô, mas eu não vou chegar lá. Mas você nem começou ainda, você nem deu o primeiro passo. Exato. Até ele descobrir que ele pegava 5 horas de ônibus, de condução, morava na favela, ficava lá no sol quente. Ele alugou um local sem ter o dinheiro pra pagar o segundo mês pra fazer a escola de inglês dele. Ele não sabe disso. As pessoas não sabem. As pessoas hoje têm tanta informação que isso desincentiva muitos empreendedores a empreender. Ou acontece a comparação negativa. Que é comum. Hoje tipo, eu quero te ver bem, mas não melhor do que eu. Exato. Aí o que isso ocasiona? Vou dar um exemplo próprio. Quando eu comecei com o estúdio, eu falava, caramba, legal. Aí eu olhava lá, Agência África, a maior agência do Brasil, eu olhava aquilo e falava, eu nunca vou chegar lá. Só que aí depois, desculpa, o cara tem quase 30 anos de história, eu tava com 1 ano e meio. 33. 33 anos. Aí cheguei eu com 1 ano e meio querendo estar no nível de uma agência de 33 anos. Então, olha que, olha que curioso. Antigamente, você via, você se motivava. Hoje é tanta informação, é tão aberto essa intoxicação que você começa, de certa forma, a se reprimir. Você começa a ficar deprimido por causa disso. Porque a régua tá muito lá em cima. Exato. Não sei se você percebe. Imagine se você, Alessandro e Sandro, ficasse olhando os maiores podcasts do Brasil hoje e só olhasse isso. Não ficasse preocupado em construir o de vocês. Não, a gente ia ficar pro resto da vida olhando e ia fazer. Vocês iam ficar... Claro que o target foi ter um bom estúdio, uma boa estrutura. Já tá no nível dos maiores podcasts do Brasil. Já tá. Modéstia à parte. Mas se você só ficar olhando ele e não olhar o seu, vocês nem vêm aqui gravar. A gente sabe das nossas mazelas, né? Eu imagino que essa intoxicação de informação motiva essa comparação e, naturalmente, você também estimula como eu poderia dizer... Você estimula a sua régua com relação à opinião do outro. Porque assim, você compara e fala, pô, se o daquele é muito bom, o meu não é tão bom, o que o pessoal vai falar de mim? Exato. Né? E isso dá uma chatada nos empreendedores, né? O que o Alessandro falou é perfeito, cara. Tem muita gente preocupada, acho que hoje mais do que nunca, com a opinião do outro. O cara é bom, mas se 90 mil pessoas falou que você é bom, um cara lá falou, tá uma bosta, eu sou ruim. Cara, eu nunca vivi nada parecido. Novembro agora, 53 anos, nunca vivi nada parecido. E hoje, mais do que nunca, de verdade, cara, cagando porque os outros falam. De verdade, cara, de verdade.
Eu tô sim enaltecendo o nosso espaço, as nossas estruturas, os nossos trabalhos, nós como profissionais, a galera que tá aqui que ajuda pra caramba, só tem gente top aqui com a gente. Porque, cara, eu não quero me preocupar com o que estão dizendo de negativo. Hater, a gente já tem hater, por incrível que pareça. Já tem hater? Já tem, cara. Tem o hater pessoal. Eu tenho um hater que acaba a live e ele me manda mensagem. Mas, ó, o primeiro sinal do sucesso é começar a ter hater. Eu acho maravilhoso. Ó, você tem noção, fazendo um disclaimer, uma vez eu fiz um anúncio da Ju, minha esposa, ela falando de marketing. Fizemos lá um anúncio pra fazer um lançamento e tal. Início, no primeiro anúncio que a gente fez dela. Cara, o primeiro anúncio, chegou um cara no comentário e falou: tá falando de marketing aí, mas tá com a maquiagem borrada. Você lembra disso? Um cara no meio de um anúncio... Gente, Mona, deixa eu te falar. Tava calor, tudo certo. Não, e sabe o que foi engraçado? Ela fechou 5 clientes naquele lançamento, fez a mentoria, mas aí eu fiquei olhando, eu falei, imagine, porque a gente já tinha feito alguns treinamentos e tal, ela deu uma resposta excelente, até já compartilhei aqui. Mas note, outra pessoa, imagina, ela tá começando um negócio ali. Tem um monte de gente comentando legal. Aí esse cara fala, a maquiagem tá borrada. Ela vai falar, meu Deus, eu sou uma inútil, eu tô falando de marketing, a maquiagem tá borrada. Eu nunca mais vou gravar um vídeo na minha vida. O que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida? E ela deixa de empreender. Às vezes a pessoa tem um potencial ali dentro, ela tem capacidade de ir além, mas às vezes até a própria família. E não é por mal. Você empreender... Não, às vezes é por mal, sim. Não, mas deixa eu dar o benefício da dúvida. Tá sendo polido, deixa eu ser tá sendo polido. E mesmo que seja por mal... Mas é por mal. Eu tenho essa opinião sua também. Dá o benefício da dúvida. Mesmo que seja por mal... Eu acho que tá na hora de apertar o botão. Tipo, mesmo que seja por mal, eu paro pra pensar, mesmo quem quer ter o mal, na cabeça dela, ela acha que aquilo é algo bom pra ela. Sim, em algum momento ela acha que é bom. Em algum momento ela acha Deixa que é bom pra ela. Deixa eu compartilhar minha ideia e dizer que ela tá com a maquiagem borrada. Vou compartilhar e falar que tá com a maquiagem borrada. Mas e você consegue ver que empreender é muito mais do que só ter um produto e vender ele. Envolve um modelo de vida mesmo. É um modelo de vida. Não é um modelo de negócio, é um modelo de mudar vida. a sua mentalidade, mudar como você se relaciona com as coisas, como você se organiza. Quando eu passei a entender o que era ter uma empresa, montar planilha de negócio, eu comecei a olhar e falei, eu tava brincando de fazer negócio aqui. Só que a questão é, eu tive que começar em algum momento. Sim. Se no começo eu soubesse que ia ter que fazer tudo aquilo, ia ficar, eita, não vou nem começar. Aí já dá aquele desespero, não dá o start inicial, que a maioria dos empreendedores hoje não fazem. Então a gente precisa dar o start inicial. Mas vai dar errado. Eu lembro que eu aprendi no curso de administração, isso ficou gravado na minha mente até hoje, que é o caso de Henry Ford. Henry Ford fez 19 carros e deu errado. Todos, sem exceção. Todos deram errado. Imagine, você abre 19 negócios e dá errado no dia de hoje. Você acha que você vai ter apoio? Eu tenho certeza que até o seu melhor amigo ia falar, cara... Chega. Desiste. Viu? Assim, conselho de amigo. Você não é bom nisso, cara. É outra coisa. Mas Ford não. No 20º ele fez, acho que o Ford GT lá em 1970. E foi um dos carros mais vendidos do ano. Aí os caras falaram, meu Deus, o cara não era ruim. A questão é que ele aprendeu 19 formas de não fazer carro. Então, mas aí o que é legal? Até pra nossa audiência. O Henry Ford foi lá, errou 19 vezes, fez o GT, vendeu milhões de carros. Exato. Ele se tornou referência no mundo. Naquele momento ele passa a ser o cara do carro. O especialista do carro. Esqueceram os 19 carros. Exatamente. Esqueceram tudo que ele trilhou de ruim, que é exatamente a proposta do programa. Mas os outros. Exatamente. A proposta do programa é, cara, não é fácil empreender. Não é simples empreender. Tem formas e fórmulas e formas e fórmulas de empreender. Exato. Que cada um tem a sua. Mas o que a gente quer propor pra galera que tá em casa é, tem uma receitinha de bolo básica que você tem que seguir. Que todo mundo aos 20... Qual é o nosso capítulo? 22, 23? 23, né, Mal? Obrigado. 23 episódios. A gente poderia dizer que 100% disse assim, cara, tem uma receitinha. Você tem como começar aqui, dá pra fazer desse jeito. Tinha que estudar matemática financeira, você teve que fazer um ADM, você teve que crescer, evoluir. Coisa que deixa você muito atraente também, quando você dá like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e segue eu nas redes sociais, porque esse é apenas um das dezenas de vídeos que nós vamos falar sobre comunicação, comunicação assertiva, comunicação no estado da arte, o grau mais alto de comunicação, para ajudar você que está assistindo a ser um melhor profissional, um melhor marido, uma melhor esposa, uma melhor pessoa, para conseguir ser uma pessoa magnética, atraente, e ninguém vai estar ligando se você é feio ou não. Então, vejo você comunicador no próximo vídeo.